Deus tem uma palavra conosco no livro de Romanos, que se encontra no capítulo 6, ao verso 15. O título desse texto nos relata de 3 alvos: a lei, a escravidão e a graça. Então, só através desse título, a gente já compreende o que vai relatar esse texto. Então, vamos começar no verso 16. Não sabe que aquele que vos oferece como servos para a obediência, desse mesmo que obedeça, sois servos, seja o do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outra hora era escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma da sã doutrina que foi entregue. Esse texto nos relata, no verso de Efésios, capítulo 2 ao verso 1, vai falar que no outro tempo nós andávamos seguindo o curso desse mundo, fazendo o desejo da carne e dos pensamentos, sendo influenciado por principado e próprio. Aquele texto Deus vai referir que nós éramos chamados filho da desobediência, porque nós não conhecíamos a Deus, nós seguíamos o curso desse mundo, nós éramos mortos em maldeleitos e em pecado. Mas por aí, riqueza, misericórdia de Deus, em João 8 ao 32 vai falar: conhecerei a verdade, e a verdade vós se libertará. Quando nós se convertemos para a vida em Cristo, nós somos libertos da escravidão, do pecado. Porque a palavra no livro de João, ao capítulo 8 ao 34, vai nos referir que quem vive na prática do pecado é servo do pecado. Então ele é escravo do pecado. Mas quando nós somos libertos do pecado para servir a Cristo por meio da sua graça e obediência, nós somos libertos, igual o texto vai falar, que a graça de Deus, porque noutra hora nós éramos escravos do pecado, contudo vieste apresentar em obediência de coração, e for entregue a nós a sã doutrina. E uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça, que é Cristo. Aleluia. Nós somos servos de Cristo, da justiça. Aleluia. E da verdade. Por quê? Porque no livro de João 14 ao verso 6 vai falar Jesus: eu sou o caminho, eu sou a vida e sou a verdade. Ele é o caminho que nós devemos caminhar. Ele é a vida que habita sobre nós. E ele é a justiça que nós devemos praticar. E a verdade que nós devemos viver. Aleluia. Então esse texto, nessa epístola de Paulo, no livro de Romanos, essa carta, fala quando nós fomos libertos da serventia, da escravidão, do pecado, por meio da graça e obediência à sã doutrina que foi nos entregada. Isso é que é chamado os preceitos, os mandamentos, o juízo e a lei. Porque nós sabemos no livro de Romanos, ao capítulo 6, ao verso 23, que a lei só serve para o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, e a alma ser lançada no inferno. Para o livro capítulo verso 21 ao verso 8. Segunda morte, lá está a confirmação. Mas também nesse texto nos relata que por a graça nós somos salvos. Por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque não tem outro caminho. Porque ele relatou claramente que ninguém vê o Pai senão por ele. E uma vez libertado do pecado, foste servo da justiça de Cristo. E falou o homem: por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereste os vossos membros, que é o corpo, para escravidão, que é o pecado, da impureza, da maldade,
para a maldade. Aí o texto vai nos descrever o que é impureza. A impureza, nós descobrimos que a pureza é uma enfermidade espiritual, não matéria, não física do corpo, mas sim da alma. O que é a impureza? Que o pecado escraviza o homem quando peca. A impureza, no livro de Marcos, capítulo 7, ao verso 21. Porque de dentro do coração, da alma do homem, que procede os maus pensamentos, a prostituição, o furto, é o roubar, o homicídio, o adultério, a avareza, a pessoa avarenta, egoísta, as malícias, ídolos, lascívia, que é a sensualidade, a inveja, blasfema, bebedice e a loucura. Isso tudo vem do coração do homem. Isso contamina o homem, suja o coração do homem. Isso é a impureza. Por meio de Cristo nós já fomos libertos desse mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E assim foste agora o vosso membro, o corpo, para servir a justiça a Cristo, para a santificação, para a santidade de vida. Porque a palavra do Senhor no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, ao verso 15, vai nos relatar: seja santo, assim como eu sou. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós já sabemos que nós servimos um Deus santo. E nós devemos ser santos assim como Ele. Porque foi Ele que nos chamou para a santificação, para a justiça. Porque quando eras escravo do pecado, estava incessado, isento a relação da justiça. Porque quando nós servimos o pecado, há uma divisão entre nós e o nosso Deus. Está no livro de Isaías 59, ao verso 3 adiante, que vai falar que o nosso pecado, ele cobre o nosso rosto para Deus não ver e não ouvir a nós. Há uma divisão entre o homem e seu Criador, quando nós estamos na forma, na prática do pecado. Mas por outra vez nós fomos libertos para a justiça, então nós oferecemos o nosso membro, o nosso corpo, voluntariamente para servir a Cristo em santidade e em justiça. Aleluia. Naquele tempo que resultou com este somente as coisas de que agora vós se envergonha o pecado. Porque a Bíblia nos relata que no outro tempo nós conhecíamos somente essas coisas, que agora no momento nós sentimos vergonha. Porque Cristo nos justificou, Cristo nos purificou, Cristo nos remiu. Nós estamos limpos, estamos puros. Por isso que agora nesse tempo o texto nos relata que nós sentimos vergonha daqueles maus deleitos e daqueles pecados. Porque nós já fomos justificados e purificados. Aleluia. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Porque o fim deles é a morte. O salário do pecado é a morte do Espírito. Agora, porém, é liberto do pecado e foi transformado em servo de Deus. Tende vós o fruto do Espírito Santo. No livro de Gálatas, ao capítulo 5, ao verso 16 adiante, vai nos relatar o fruto do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo fruto do Espírito Santo, nós somos libertos por meio de Cristo para a sua justiça, para a sua vossa sementia. Esses frutos nós temos que frutificar. Que fruto é esse? Que o Espírito nos concede a frutificar, obter o amor, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, domínio próprio. Isso tudo é fruto do Espírito Santo. Então que nós estamos em Cristo, esses frutos têm que estar em nós, tem que haver. Aleluia, Deus. Para a santificação, porém o fim da vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então o texto, já no verso 23, nos relatou que quando nós somos libertos da prática do pecado por meio de Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Porque no livro de João, ao capítulo 4, ao capítulo 8, ao verso 34, vai falar: aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Mas da onde que procede o pecado? Aí nós vamos dar uma passeadinha lá no sofrimento, ao Cristo de João, que se conta no livro da primeira Epístola de João, capítulo 3. Vou começar no verso 4 para vocês entenderem. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus. Porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Então não nos cabe mais, depois que nós fomos libertos, justificados, de viver na serventia do pecado, porque agora nós servimos a Cristo, o nosso Senhor. Porque o pecado, o texto vai nos declarar claramente da onde que ele procede. Primeira Epístola de João, capítulo 3, ao verso 8, vai nos relatar: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo ele vive pecando desde o princípio. Para isto, os filhos de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, quem vive na prática do pecado, o texto nos relata que ele procede do diabo, porque o diabo ele vive praticando o pecado desde o princípio. E já nós, libertos da escravidão, da serventia do pecado por meio de Cristo, para nós servir a justiça, a santidade, a verdade por meio de Cristo, não nos cabe mais viver no fruto do mal, na prática do mal. Não nos cabe mais, porque nós já fomos libertos para servir a justiça, que é Cristo. Glória a Deus, santo é o Senhor. Muito obrigado. Mas nós já aprendemos que o fruto do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio, que a gente só se encontra no fruto do Espírito Santo, que nós não deixa vício algum nos dominar, porque Deus nos concede nós ter domínio próprio. Glória a Deus. Contra essas coisas não há lei. Porque tem uma dessas coisas que eu relatasse a voz, isso é pecado, tem uma lei. E essa lei, ela condena os que praticam e vivem dessa forma. Mas também tem o fruto do Espírito Santo, o fruto do bem que Deus nos concede, que nós devemos viver depois que nós fomos libertos por meio de Cristo, por conhecimento da vossa palavra, da tua grandiosidade. O fruto do mal é a prostituição, é a impureza, é a lasciva, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, profano, ciúme, ira, discórdia, dissensões, fações, a pessoa falsa, invejosa, bebedice, gula, como quer passar mal. Coisa semelhante a essa, eu declaro a respeito que não herdarão o reino do céu. Porque nós aqui, nós estamos reunidos nessa tarde agradável que Deus nos concedeste para cultuar a Deus, para dar o melhor de nós, que é a nossa adoração, o nosso fruto. E que esse fruto que venha se frutificar sobre as nossas vidas. Porque nós servimos a justiça, que é Cristo, a santidade. Nós já fomos libertos da serventia do pecado para a vida. Glória a Deus. Santo é o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 22, ao verso 14, vai nos relatar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque não permanece em Cristo. O que permanece em Cristo, Deus escolhe ser. Aquele que ele chama vem, mas não permanece, ele volta novamente a servir quem ele já servia antes do pecado. Por isso que o texto nos relata que muitos são chamados, ele chama. Mas a questão é permanecer no amor e obediência. Porque o texto nos relata que nós fomos libertos da serventia do pecado para servir a justiça por meio da obediência, da sã doutrina que foi nos entregada. E nessa tarde, algumas delas eu relato. O que é os preceitos e a sã doutrina.
Porque a Deus vai nos descrever na Epístola de João. Muito obrigado. Glória a Deus.